Olá, bom dia para você, mais uma vez de volta ao Conexão Rural Germipasto. Hoje saímos do estúdio e viemos até a Embrapa Gado de Corte, ao centro de pesquisa da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, para bater um papo com pesquisadores, falar sobre cultivares Panicum, em especial Tamani, Zuri e Quênia. E nós teremos dois entrevistados para abordar esse tema, esse assunto com você no Conexão Rural de hoje. Conosco estará o Matheus Santos e também o Rodrigo Amorim, o Guga, que vão falar sobre essas cultivares e como elas trazem benefícios para a pecuária e também para a agricultura. Portanto, eu convido você, a partir de agora, a ficar conosco e acompanhar o programa Germipasto Conexão, que começa a partir de agora. E eu cumprimento aqui os nossos entrevistados. Guga, bom dia, tudo bem? Bom dia, Éder. Mais uma vez aqui, né? É um prazer sempre estar com vocês. Você está aqui todos os dias. Eu que estou chegando aqui hoje, né? Verdade, verdade. Hoje a gente Mas aqui no programa, né? No programa não é a primeira vez, nós já temos um bom tempo aí de conversa. Legal, é bom te receber mais uma vez. Então, no Conexão Rural Germipasto. Matheus, bom dia para você. Tudo bem? Matheus Santos, pesquisador. Prazer também ter você conosco aqui, viu? Bom dia, Éder. Minha primeira vez aqui no programa e é um prazer, né, estar aqui com vocês e ter essa oportunidade de estar conversando sobre as cultivares de Pânico máximo. Legal. Eu acho que será um assunto, né, um papo bem interessante, de modo que a gente ajude ao produtor rural a entender e a conhecer cultivares que vão trazer resultados lá na fazenda, seja na pecuária, seja na agricultura, uma vez que hoje os sistemas são integrados. E a gente começa, então, destacando para você que nos acompanha, também os nossos telefones para que você possa ligar a qualquer momento. Daqui a pouquinho teremos os nossos balcões de vendas, porque teremos a nossa equipe toda participando do programa de hoje, tá certo? O telefone está no vídeo, 0800 647 0050 e também o 6733 896700. O programa de hoje, então, traz informações sobre cultivares desenvolvidas pela Embrapa Gado de Corte e sempre lembrando que a Unipasto também tem contribuição, em especial nas cultivares BRS, a Unipasto, que é a União das Empresas Sementeiras, da qual a Germipasto faz, ou tem participação como afiliada à Unipasto, e a gente vai falar hoje sobre essas cultivares. Bom, o Guga, primeiro conhecer você, apresentar o Guga é chover no molhado, porque nós já conhecemos o Guga de outros carnavais ou de outros programas que ele participou conosco, sempre gentil nos atendendo, mas é importante essa participação e relembrar ao produtor o trabalho que vocês realizam, né, Guga? Com certeza. Esse programa é uma oportunidade que a gente tem ímpar de mostrar o trabalho da Embrapa Gado de Corte, principalmente no que se refere ao desenvolvimento de novos materiais forrageiros, né? É importante lembrar que hoje a gente vai dar ênfase nas cultivares de pânico, mas no programa de melhoramento ainda nós temos o gênero braquiário, nós temos os estilosantes que são desenvolvidos aqui na Embrapa. Então é a nossa oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Legal. É importante sim que o produtor entenda como é feito o processo de uma nova cultivar, né, de lançamento de uma nova cultivar. Mais do que isso, o uso dessas cultivares, porque os produtores, quando vê uma nova cultivar, têm dúvidas, e é isso que a gente vai trazer no programa de hoje. Cumprimentar também o Matheus Figueiredo Santos, pesquisador da Embrapa Gado de Corte. Matheus, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigado, Éder. É um prazer estar aqui com vocês, né? E falar um pouco sobre como esses materiais eles são desenvolvidos, né? Todo o processo de desenvolvimento, né? Que é um processo longo, né? Então tem que ser bem delineado, né? Bem conduzido para a gente chegar no final com um material que vai ter impacto na cadeia de produção. Né? Legal. Então, você é agrônomo? Eu sou agrônomo, sou formado em 2002 na Exalc, em Piracicaba. Estou aqui na Embrapa Gado de Corte desde 2014. Veio de Minas Gerais. Norte de Minas, Sou mineiro, é isso? sou do norte de Minas, né? Sou de Almenara, a cidade do norte de Minas, uma cidade onde eu tive o prazer de ter contato com colonião logo na minha infância, né? Lá a gente tem bastante capim colonião, que é uma das variedades de Pânico máximo. Bacana, legal, né? Quem é que não conhece o colonião, né? Foi uma cultivar que dominou o Brasil por muitos anos, né, Guga? Muito tempo. Nossa, década de 70 aí não se pensava ainda em materiais melhorados, né, de pânico, então o colonião chegou ao Brasil aí, há relatos que ele veio junto com os escravos, né, que serviam de cama para os escravos, e aí eram jogados aí quando os escravos desciam, essa cama era jogada fora e ele foi se disseminando. E a semente caía ao solo E aí foi reproduzindo. como
viram que era um material de potencial forrageiro, acabou sendo introduzido por esse Brasil todo. Legal. Você falou que sobre a década de 70, né, do Colonião, e nós temos que trazer também aqui uma informação que essa sede da Embrapa, esse centro de pesquisa da Embrapa aqui em Campo Grande, que é a Embrapa Gado de Corte, ela foi fundada em 1977, no momento em que se percebeu a necessidade de novas cultivares. E de lá para cá muitas foram lançadas, né? Muitos materiais foram lançados, principalmente a partir do começo dos anos 80, com um convênio Brasil-França, com um convênio da Embrapa com o Orston, que era um instituto que trouxeram materiais da África, e houve essa oportunidade de trabalhar esses materiais de forma adequada, com um direcionamento dentro de um programa de melhoramento, para aí sair como saiu o primeiro, o Marandu, né, que foi em 1983, aí daí para frente temos praticamente mais 7, 8 materiais lançados aqui para o mercado brasileiro e para o mercado sul-americano também, né, que tem uma representatividade bastante grande. Ô Matheus, do Colonião para cá muita coisa mudou. Muita coisa mudou, viu, Éder? Basicamente, a produtividade de massa foliar, então, aumentou significativamente com o lançamento do Tanzânia, primeiro cultivar lançado pela Embrapa, depois lançamos o Mombasa, que hoje é o cultivar que é líder aí no mercado de produção de sementes e de pastagens, depois lançamos o Maçai. Então, foram os 3 materiais que foram lançados, todos superaram em muito o capim colonião, né? Reduzindo a estacionalidade de produção também, que é muito típica dessa espécie. Então, isso surtiu um grande impacto na cadeia de produção. Eu não sei se é possível a gente mensurar, mas a quantidade de cultivares ou de variedades que nós temos dentro do pânico e da braquiária, que a Embrapa tem uma interferência no desenvolvimento. Nós temos esses números? É fácil mensurar isso, não? Olha, hoje nós temos 6 materiais lançados pela Embrapa, né? Lançado recente, Lançado desde 1990. De pânico, 6 de pânico. Pânico máximo. Mas temos também as cultivares de braquiária, que são as 3 BRS, mais Marandu, Xaraés, Piatã e Tupi, mais 4. Fora Ipiporã e Paiaguás, que são os mais recentes, que são as BRS lançadas mais recentemente. Mas é importante, Éder, também dizer que Pânico ainda tem uma variedade muito grande, porque tem outras empresas também que desenvolveram materiais, então você tem ainda Aruana, Ares, Centauro, tem muitos materiais, só que são com representatividades relativamente baixas no mercado, mas eles existem, né? Sim. Não, tem outras empresas que trabalham com Pânico, né, e tem lançado materiais de Pânico, e a Embrapa, hoje os materiais da Embrapa, praticamente 90% do mercado. Eu queria falar, a grande contribuição, né, para esse mercado de sementes forrageiras é justamente da Embrapa, independente de empresas privadas que lançaram novas variedades, novas cultivares, mas a maior participação é sim da Embrapa, em especial a Embrapa Gado de Corte aqui em Campo Grande. Nós vamos agora para o nosso balcão de vendas. O Carlos Alberto está nos chamando lá na sede da GM Pasto, porque ele tem agora detalhes para você que ainda não aproveitou a compra programada da GM Pasto. Não é isso, Carlos Alberto? É isso aí, Éder Campos. Estamos aqui diretamente do balcão de vendas dos estúdios da GM Pasto para falar para o amigo produtor de casa as vantagens da compra programada. A GM Pasto, como sempre, trazendo pioneirismo para o amigo do campo, lançou, mais ou menos 20 anos atrás, a compra programada, que possibilita com que o produtor rural compre sua semente de maneira antecipada, garantindo prazos mais estendidos de pagamento, garantindo produto, né, e toda a confiabilidade de deixar as sementes armazenadas nos barracões da GM Pasto, com controle de umidade e temperatura. Para que quando você for plantar, a semente chegue até a sua propriedade com toda a qualidade que você precisa. Lembrando que para todos os produtores de todo o Brasil funciona a GM Pasto. Ah, Carlos Alberto, preciso comprar um saco de semente. Posso comprar na compra programada? Pode. O Brasil inteiro é atendido pela GM Pasto na compra programada através de convênios que a GM Pasto tem com todas as transportadoras do Brasil. E lembrando que a compra programada possibilita, num ano
como este, que o mercado, o cenário de semente de pastagem vem se desenhando de uma maneira que, ao chegar da safra, ao chegar da época de plantio, as sementes vão subir, porque houve reduções nas áreas de plantio em todo o Brasil, né? E houve também baixa produtividade desses campos. Então, está diminuindo a oferta de mercadoria, está diminuindo a oferta de produto. Então, o amigo que está em casa tem que ficar esperto, tem que ficar ligado que os preços vão subir. Então, este é um panorama do mercado. A semente está diminuindo a quantidade de semente e vai subir o preço. Então, o amigo de casa tem que ficar ligado nesse panorama do mercado. A compra programada vem mais um ano se mostrando que já está solidificada, enraizada e com credibilidade. A Germipasto, há 23 anos no mercado, produz a semente, ou seja, a gente tem a segurança do que a gente vende, a Germipasto entrega. Então, isso é de empresas de ponta. Você compra o produto de maneira antecipada e tem a certeza de que vai receber essa semente. Não perca tempo, passa a mão no telefone agora, liga para o nosso 0800 647 0050. Também pode entrar em contato comigo através do 67 99961 5434, que nós vamos estar sempre à disposição para te atender e sanar qualquer dúvida, tanto a compra programada quanto a todas as dúvidas que você tiver. Então, ligue para nós, vamos estar à sua disposição. É com você, Éder Campos, aí diretamente da Embrapa Gado de Corte. Aquele abraço. Ok, obrigado, Carlos Alberto. Daqui a pouquinho a gente volta aí para a nossa sede da Germipasto aqui em Campo Grande para continuar com o nosso balcão de vendas e as oportunidades para você que nos acompanha. Lembre-se, compra programada Germipasto. Estamos praticamente aí nos últimos meses dessa vantagem que você pode ter adquirindo suas sementes antecipadas, tá certo? Pega o telefone 0800 647 0050 ou 6733 896700. Bom, eu volto com os nossos entrevistados, o Rodrigo Amorim, o Guga, da Embrapa Gado de Corte, pesquisador, o Matheus Santos, que também é pesquisador, falando sobre as cultivares Panicums, em especial algumas cultivares lançadas recentes, como Zuri, Tamani e Quênia. Bom, vamos nessa ordem então, até para a gente entender os lançamentos e como cada um é utilizado. O Guga tem uma experiência a campo desses materiais e o produtor, muitas as vezes que o produtor nos liga ou compra um produto, as perguntas são muito recorrentes, né? O resultado delas no manejo, como deve ser o manejo, como deve ser o uso dessas cultivares. E aí eu peço ajuda a vocês. Tecnicamente, quais são as principais características de cada uma dessas cultivares? Bom, vamos, como você pediu, vamos entrar nessa parte um pouco mais cronológica, vamos falar um pouquinho do Zuri. Bom, gente, é importante ressaltar que esses materiais de pânico, via de regra, desde o Tanzânia para frente, eles são materiais de alta produtividade. Então, essa é uma característica desse gênero, a alta produtividade, né? E isso implica no sistema produtivo em altas taxas de lotação. Então, você tem um incremento em produtividade basicamente em cima do incremento em taxa de lotação, mas são materiais normalmente exigentes. Se são muito produtivos, são exigentes em fertilidade. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos trabalhar com material de pânico, temos que pensar um pouquinho nas características do solo, ver se esses solos suportam esse material. Então, em termos de produtividade, eles são relativamente próximos. Agora, existem os diferenciais de cada material. Então, esse material ele não é lançado simplesmente para produtividade, ele é lançado para um fim específico, né? Porque a gente tem que atender a demanda do segmento produtivo. E o Zuri entrou no mercado para atender um segmento ou uma característica que estava acontecendo dentro do mercado muito importante, que era o surgimento da doença do fungo do Bipolaris maides, que é a mancha foliar. E o Tanzânia é altamente suscetível a esse fungo. E o Zuri, ele tem essa resistência muito alta, então esse fungo não causa dano ao Zuri. Então esse é o ponto, quer dizer, você tem a produtividade intrínseca dele e você tem aliado a isso uma alta resistência ao fungo. Então isso é extremamente importante e é um local onde você tem esse problema, você pode pensar muito bem em trabalhar com ele. Quais as áreas de maior ocorrência desse fungo no Brasil, ou regiões? Olha, ele é um fungo associado a alta umidade. Então, essas regiões que têm um pouco mais úmidas, você
tem problema, às vezes tem áreas de baixada que você possa ter um acúmulo de uma umidade muito forte, umidade do ar que eu digo, não é nem umidade do solo, umidade do ar. Você pode ter esse problema. Então você pode trabalhar com usure sem problema algum, com relação a essa característica que é bastante desejável. Maravilha. Bom, e a indicação para categorias animais, talvez o Matheus também possa nos ajudar nesse nosso bate-papo. Eu até gostaria de focar aqui um pouquinho mais e dividir com vocês dois as informações. Talvez você falaria um pouco mais de manejo, né, do manejo das cultivares, e você falaria mais do desenvolvimento dessas cultivares, né, pensando, o Google já trouxe para a gente algumas informações do que foi pensado o desenvolvimento, mas tecnicamente, né, o desenvolvimento. Nós podemos continuar no Zuri? Claro. Pode, vamos continuar no Então Zuri. fala do Zuri para a gente, Matheus. Tá bom, o Zuri foi um capim desenvolvido para atender uma demanda do setor produtivo, para tentar repor a cultivar Tanzânia, que estava sendo atacada tem sido atacada por um fungo chamado Bipolaris maides, né, que causa danos foliares, né, e A produtividade diminui, é isso? tanto a produtividade quanto a qualidade do capim diminui e também a persistência do capim no pasto, né? Então ele foi lançado visando esse nicho, né? Então, além dessa alta resistência, o Zuri é um capim muito vigoroso, folhas largas, né? Uma grande produção de folhas e, em termos de produção animal, ele superou também tanto o Tanzânia quanto o Mombaça, onde ele foi testado. Então, ele, além de ser sinônimo de resistência a fungos foliares, também é um sinônimo de produção. Então, esse capim, ele foi obtido de acessos do Banco de Germoplasma, né, que originaram de Tanzânia, do país Tanzânia, e está aqui no nosso Banco de Germoplasma desde 1982. E só agora ele foi selecionado para lançamento, né? E isso, a gente tem que destacar a importância do nosso banco de germoplasma, que é uma fonte de genes, uma fonte de cultivares, que pode ser utilizado no momento que surgir algum problema como esse que surgiu com a Tanzânia. Bom, para quem é leigo, assim como eu, às vezes a gente não consegue imaginar o que é um banco de germoplasma, o que vocês têm na Embrapa e que pode se tornar outras cultivares, né? Mas eu acho que o ideal é trabalhar com aquelas que estão agora recém-lançadas do que lançar um novo produto, porque nem deu tempo ainda. Já que o Zuri veio para substituir uma outra cultivar, que é a Tanzânia, porque tem esse alto índice de infestação, né, de ataques de pragas, eu acho que nem deu tempo ainda para que a gente conseguisse tirar, né, o Tanzânia do mercado e colocar o Zuri como forma de substituir, tá certo? Mas a gente sabe que o trabalho feito por vocês é um trabalho que busca melhorar a qualidade da pastagem, buscando melhorar a condição favorável para o produtor. Bom, onde que a gente pode usar melhor o Zuri? Que adaptação que ele tem para tipos de solo e clima? Olha, basicamente, as cultivares, o Zuri, ele é um material exigente, então são para solos de média e alta fertilidade. Mas tem que corrigir o solo ou já solos que já têm essas características? Dificilmente você vai encontrar um solo de alta qualidade que é destinado à pastagem, especificamente. Então, via de regra, nós temos que trabalhar com correções e fertilização. Isso é uma condição muito comum. Você pode trabalhar com solo de média para baixa fertilidade? A rigor até pode, mas você vai ter uma produtividade muito aquém do que esse material poderia lhe dar. Então, esse é um ponto. Com relação a situações de alguns estresses, por exemplo, encharcamento, não são materiais muito recomendados para se trabalhar com áreas com problema de encharcamento. Categoria animal é muito importante. A rigor se pode trabalhar com categorias de maior exigência, porque são materiais de muita qualidade. Então, você pode trabalhar com uma recria, engorda, você pode trabalhar com gado leiteiro, que já existe muito trabalho com o Zuri hoje para gado leiteiro. Então, essas categorias que exigem mais, aí onde você tem uma resposta rápida em termos de ganho, eles são bastante interessantes para ser utilizado, né? Agora, quanto a manejo, normalmente a gente usa as cultivares de pânico em sistema rotacionado, para você ter um maior controle do pastejo, você ter uma uniformidade de colheita, para que você tenha um pasto bem uniforme, bem formado. Legal. Bom, a gente vai agora acompanhar uma entrevista feita pela nossa equipe
né, com o Fernando Reis. O Fernando Reis, ele conversou conosco, né, e falou sobre o pânico Tamani, que vai ser o nosso assunto de daqui a pouquinho, depois que a gente assistir essa entrevista com o Fernando Reis, que realiza um trabalho interessante com ovinos e caprinos. Um dos pontos que o Fernando Reis chama a atenção para o capim Tamani é o alto consumo que os ovinos têm no Tamani. A gente pode perceber isso aqui, né, Fernando? De maneira geral, os ruminantes eles precisam de folhas. E a proporção de folha ofertada pelo capim Tamani, ela é muito grande. Então vejam aqui o grau de consumo dos animais com essa toceira aqui. Então ela está mais ou menos nesse porte e foi rebaixada até chegar nessa condição aqui. Então eles aproveitam bastante a folha que é ofertada por essa variedade de capim, o BRS Tamani. Quer dizer, o máximo então de folha, mesmo porque o Tamani tem muita oferta de folha, né? E pouco talo, é isso? E o talo é aproveitável. Porque então, é macio, é isso? Pela maciez e digestibilidade. Então os animais, e principalmente os ovinos, que são muito seletivos, é que a gente nota bem o padrão de qualidade do capim. Do capim. E Pelo por isso consumo, o alto consumo. Exatamente. Quer dizer, o consumo me revela que o capim é de alta qualidade porque é muito palatável e é digestivo, é isso? E os ovinos são seletivos, que proporciona essa diferenciação em relação à qualidade do capim. Bom, eu não quero crucificar aqui outras variedades que também servem para ovinos, mas comparativamente com outras variedades. Dos pânicos, a gente aposta muito nessa possibilidade aqui do BRS Tamani. O Aruana é um capim muito bom, também altamente recomendável, e o Maasai vem como carro-chefe para a implantação de novas áreas, principalmente pela agressividade dele e maior rusticidade, que é um capim que ele vai bem em condições em que a braquiária você pode concorrer relativamente bem. Cada um tem a sua característica e o seu valor, é isso? Exatamente. Nenhum dos três são desprezados, o que vai determinar o uso é a condição para cada um, é isso? Para condições de melhor fertilidade e essa perspectiva da agricultura gerar uma condição muito favorável de solo e de fertilidade, esses capins mais exigentes, sem dúvida, são uma aposta muito interessante. Para deixar o produtor bem informado, quando é que ele deveria utilizar o Tamani? Em que momento? Para as condições de maior fertilidade. Ou seja, um solo de boa fertilidade. E que pequenas áreas, essas manchas mais favoráveis de solo, extremamente recomendável, e também avaliando a característica climática, principalmente de precipitação. Então, locais onde você tenha precipitação de 1.200 acima, ele vai muito bem e a gente recomendaria. Ou seja, é um capim que precisa de água então para desenvolver. Dentro dessa linha das principais forrageiras, ele segue o mesmo parâmetro. Tá bem, bom, tá aí então, né, o BRS Tamani, alto consumo justamente pela característica, né, tem os talos macios e palatáveis, ou seja, o ovino acaba aproveitando na totalidade. Exatamente. Olha, meu amigo, e para você ficar bastante à vontade, a Germipasto, além das 16 cultivares, oferece para você também as 3 apresentações. Eu estou com elas aqui, são sementes convencionais, com 50 de valor cultural nas braquiárias e 35 nos pânicos. A Semente Select, que é o grande carro-chefe da empresa, um produto que alia a beleza do produto com a boa germinação. E por último, recentemente lançado, as sementes grafitadas, que são produtos indicados principalmente para você que faz a integração lavoura-pecuária. Olha, meu amigo, não perca a oportunidade, compra programada à vista, para você fazer bons negócios juntamente à Germipasto. O telefone aparece aí na sua tela, operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. Bom, a pergunta é, como que se chega nas sementes, por exemplo, Select? Lá no nosso BS em Camapuã, nós recebemos a matéria-prima, é feita toda aí um beneficiamento dessas sementes, onde passa por um crivo de qualidade no nosso laboratório, que é o grande coração da empresa. Através dele, nós escolhemos aí os melhores lotes para estar fazendo exatamente esse procedimento. Então, feito a escolha dos melhores lotes, é feito a aplicação de uma camada de fungicida, principalmente, e por último, o revestimento propriamente dito, que vai dar o acabamento final na semente Select. As sementes grafitadas também passa por esse mesmo procedimento, né, a escolha dos melhores lotes, e posteriormente é feita a aplicação da camada do grafite. O grafite serve justamente
para melhorar a estética do produto e também melhorar a viscosidade, onde nós temos aí um caimento melhor. Então, sem dúvida nenhuma, você está muito bem servido com as apresentações da Germipasto, onde o intuito dessa história toda, meu amigo, é deixar você bastante à vontade para escolher a melhor cultivar e também a melhor apresentação que vai de acordo com o seu modelo de produção, com a sua propriedade. A gente sempre diz que não existe aquela forrageira milagrosa. Existe sim uma forrageira, né, uma semente, uma espécie que vai de acordo com o seu modelo de produção, de acordo com o que você quer fazer aí na sua fazenda. E a Germipasto respeita a sua decisão. Afinal, quando você entra em contato com a nossa equipe, nós temos aí os consultores, né, a equipe Nota 10, que vai estar posicionando junto a você qual a melhor forrageira que se encaixa no seu modelo de produção. Bom, agora nós vamos assistir um VT de uma fazenda lá no Pará, Fazenda Maravilha, que apresenta os resultados da escolha da semente de Germipasto. Acompanhe aí. Meu nome é Jandir Lorenzoni, isso aqui é a propriedade Maravilha. Eu comprei essa propriedade aqui em 1993, em julho de 93, quando eu cheguei aqui em Tailândia. Eu sou produtor rural, pecuarista. Aqui eu tenho 250 hectares nessa área e eu crio vaca aqui e faço inseminação artificial. Faço IATF, o capim aqui é Mombaça. Eu já tive outras, o braquiária, mas eu gostei mais do Mombaça pela rebrota dele, é rápido, né? Então o gado come com 30 dias, você põe, choveu, você adubou um pouco, a brota dela é rápido demais, né? Ela responde. Eu achei que é melhor do que o braquiária, né? E a minha parceria aqui com a Fronteira, com a Germipasto aqui, desde que ela chegou em Tailândia, acho que faz aproximadamente uns 4 anos, né, que eu venho comprando a semente de vocês. E a semente é muito boa, todos os anos que eu plantei, nasceu perfeitamente, pode ver aqui como está aqui, ó, né, fiz uma adubação, joguei 2 toneladas de calcário por hectare, 200 kg de super simples e aproximadamente 18 kg de semente por hectare, mas a semente é demais, né? Não precisa dessa quantidade, porque a germinação dela é muito boa. Legal, você viu aí o Guilherme Beretta no nosso balcão de vendas, depois você viu também um vídeo falando sobre o Mombaça, que é um pânico. E a gente continua o bate-papo com o Rodrigo Amorim, o Guga, e com o Matheus Santos, pesquisadores da Embrapa Gado de Corte, e a gente falando sobre essas variedades, né, pânico, e as cultivares que nós destacamos. Falamos agora do Zuri e temos ainda o Tamani e Quênia, né? Bom, você disse que o Zuri é um material que ele não pode estar em áreas úmidas, né, ou encharcadas. Não tem nada, a questão... Isso é áreas com problemas de drenagem. De drenagem. Assim. Esse é o caso. E o Tamani? Tanto o Tamani como o Quênia, que nós vamos falar posteriormente, são até mais suscetíveis ao problema ainda mais que o Zuri, quando comparado com o Zuri, né? Tanto o Quênia quanto o Tamani não são recomendados para essas áreas. Isso quer dizer que não dá para fazer um pasto irrigado, então, com essas cultivares, é isso? Pode, não. Isso é tranquilamente, desde que você controle o nível de água que tem no solo, né? Quando você trabalha em pivô, você tem tensiômetros para ver o grau de umidade do solo, não há problema. O problema é a questão do encharcamento, um solo saturado de água. E isso pode causar problema no desenvolvimento dessas plantas. Entendi. O que não pode ter, Matheus, é o excesso de água, né, no solo. Esses materiais eles foram testados no Acre, né, onde tem uma condição de encharcamento realmente bastante severa, e esses materiais apresentaram sintomas de intolerância a essas condições, né? Então, devido a isso, esses dois, principalmente o Tamani e o Quênia, eles não são recomendados para áreas de encharcamento, mesmo que temporário. Tá, e índice pluviométrico, qual que é o ideal para eles? Então, 800 milímetros ou mais do que isso? Olha, 1.000, 1.200? Índice pluviométrico é recomendado ou uma coisa não tem, desculpa, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra. Índice pluviométrico com solos encharcados, são duas coisas diferentes. Na verdade, são dois fenômenos que eles podem ocorrer conjuntamente ou separadamente. Por exemplo, no norte do país, devido a fortes chuvas e devido à condição de solo
do tipo de solo que existe lá, isso favorece o encharcamento. Na verdade, esse encharcamento temporário é devido à má drenagem do solo, né? Isso é aliado com altos índices pluviométricos e causa encharcamento, né? Então, mas você pode ter regiões com altos índices pluviométricos, mas aquele solo ele tem uma boa drenagem da água e isso não causa nenhum problema. Legal, vamos por parte então, nós continuamos agora falando do tamanho e depois a gente aborda o Quênia. Fala pra gente do manejo do tamanho. Olha, o tamanho justamente, foi uma demanda, né, de muitos produtores que gostariam que tivesse um pânico, que tivesse um porte mais básico, justamente para facilitar o manejo. Porque pânico exige um grau de manejo muito alto. Né? Você tem que controlar a desfolha desses pastos, porque senão você perde, ele passa normalmente no final do período do outono, quando você vai entrar na seca, já floresceu, normalmente vem com uma roçadeira, tenta rebaixar esse pasto de qualquer forma. Então o tamanho é um material de porte baixo, bastante interessante, bastante folha, né? Então, e ele, a rigor, facilita um pouco o manejo para o produtor. Nesse sentido, ele poderia até, por exemplo, como eu disse que normalmente os pânicos se trabalham em rotação rotativa, né, rotacionados, você poderia até pensar em um pastejo contínuo. Então, o manejo do tamanho ele é relativamente mais fácil que Zuri e que Quênia. Então, você pega e consegue manejar. A gente tem trabalhado ele quando em pastejo rotacionado, com uma altura de entrada em torno de 55 centímetros, entre 50 e 55, com redução de 50% da altura, ou seja, em torno de 27 centímetros, você tiraria os animais do piquete e passaria para o próximo módulo. Então, um material muito mais tranquilo de manejo quando comparado com os outros que a gente já tem no mercado. Matheus, boa parte do sucesso na pecuária passa pelo pasto. Não tem jeito, porque os animais, os bovinos, são ruminantes e precisam do pasto para o seu ganho de peso, para manter aí uma boa estrutura. Agora, essa questão do manejo é muito importante, né? O produtor tem que estar atento e conhecer bem a cultivar que ele está colocando na fazenda dele. É importante que ele busque informações. Sim. Não, com certeza. Aqui a gente sempre discute isso. Antes de você trocar o seu pasto, você tem que saber utilizar aquele que você já tem na fazenda, né? Então, isso é o mais importante de tudo, saber usar o que você tem na fazenda, né? Então, a partir daí, quando você for aumentando seu nível de tecnologia, você vai utilizando aqueles que são mais adequados, né, para a sua tecnologia. A produção a pasto ela é fundamental aqui para a gente, né? Então é o que torna a nossa pecuária competitiva e os nossos custos de produção são muito menores do que aqueles praticados nos Estados Unidos, na Austrália, em outras regiões. Isso aí nos torna importantes players no mercado, né? Então essa pecuária a pasto ela é realizada aqui no Brasil principalmente, mas ela tem ultrapassado as nossas fronteiras, né? Por exemplo, Bolívia, Paraguai, América Central, mais produção de leite, mas também estão voltando para produção a pasto, né? Que é a melhor forma, a forma mais, com o melhor custo-benefício para o produtor. Você falou em América do Sul, essas cultivares se adaptam bem também em outros países que não só o Brasil, Guga? A gente tem relatos aí de materiais do norte da Argentina até o México. Desses pânicos? De pânicos e braquiárias também. Desenvolvidos aqui na Embrapa Gado de Corte. Desenvolvidos aqui pela Embrapa Gado de Corte. Então, esses materiais têm uma grande amplitude de utilização, tá certo? É lógico que tem locais com melhores adaptações do que outros, mas existe essa gama de utilização desses materiais extremamente grande, né? E isso faz com que a gente tenha inclusive uma demanda do segmento produtivo de outros países. Então, frequentemente nós recebemos comitivas de vários países, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Bolívia, Colômbia, Paraguai, tudo. Mesmo porque essa América do Sul tem muitas particularidades, né? Clima, solo, a gente tem algo muito parecido. Bom, para a gente finalizar aí o assunto das 3 cultivares, que é o Tamani, Zuri e Quênia. Primeiro Zuri, Tamani e Quênia. Bom, de modo geral, os cuidados que o produtor deve ter com essas variedades é o encharcamento de água, então. Ou mais algum cuidado? Bom, como o Guga comentou, o primeiro cuidado é fertilidade de solo. Fertilidade de solo, isso, desculpa. Fertilidade de solo, isso aí é fundamental para o pânico máximo.
Tá, como é que faz essa fertilidade de solo? O produtor tem que preparar o solo para fazer o plantio? Bom, Tem que adubar, é isso? A primeira recomendação é fazer uma amostragem bem feita do seu solo, né, do solo, e fazer uma análise e passar para um técnico interpretar aquela análise e fazer a recomendação com base nas exigências da cultura. De modo geral, quais são as exigências dessas 3 cultivares? Esses materiais são extremamente exigentes, né? Então, fica difícil falar em valores absolutos, porque a gente deveria entender o que tem no solo. Primeiro, então, análise de solo, você está dizendo que a análise é importante. Perfeito. Então, esse é o caso. E, em função disso, a gente vai fazer uma recomendação também em função do nível de produção almejado, né? Porque a gente pensa no seguinte: se você tem muita extração de nutrientes, a rigor mais reposição você tem que fazer. Então, generalizando, tá certo? Isso aqui é uma coisa bem genérica, por exemplo, produtividades acima de 25 arrobas por hectare e ano a pasto. Teoricamente, você deve fazer uma reposição em torno de 70 kg de P2O5, 70 kg de K2O e 150 kg de N. Isso anual, para você ter esses níveis de produtividade bastante elevados. Níveis mais baixos, você naturalmente pode fazer uma redução de uso desses fertilizantes, né? Então, essa é mais ou menos de modo geral, então, cuidado com a qualidade do solo, né? Porque são materiais altamente exigentes na questão nutricional, e também com o excesso de água, de modo geral, é isso, certo? Manejo. Principalmente, também. Vamos falar daqui a pouquinho do manejo, então, tá certo? Dessas cultivares do gênero Panicum. Mas agora a gente vai conhecer um cliente satisfeito do Germipasto. A gente tem o maior prazer em apresentar clientes que compraram nossos produtos e tiveram bons resultados, como é o caso do senhor Miguel Barbosa, que está lá em Buriticupu, no Maranhão, e ele está extremamente satisfeito com a formação feita com o capim Zuri. Veja aí no nosso quadro Cliente Satisfeito. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. A gente está aqui vendo ao fundo uma pastagem feita esse ano de Zuri, do Pânico Zuri, com semente Select, semente de qualidade, 10 kg por hectare. É uma realidade. A gente no começo teve dificuldade, mas junto com uma marca de precisão, com a VDTEC, a gente conseguiu o resultado que vocês estão vendo aí atrás, e com esta quantidade por hectare. É um sucesso. Meu nome é Miguel Barbosa, estou falando aqui de Buriticupu, no Maranhão, e a gente está muito satisfeito com as sementes Germipasto. Recomendaria para todos vocês do Brasil inteiro. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Falando de compra programada, é sempre isso aí, é um sinônimo também de economia. Compra programada, vocês sabem que vocês vão economizar, e principalmente esse ano que nós estamos aí com um ano diferenciado do último ano que ocorreu, que as sementes estão com os preços já mais altos, já estão subindo aí, e tem programação para subir mais ainda. Então vamos aproveitar a compra programada de Germipasto, ligar e fazer suas compras. Comprando agora, você sabe que você já garante o seu produto, compra mais cedo, sai na frente e garante o melhor resultado também aí na sua fazenda, né? Então você comprando mais cedo, economia, produto que você precisa, e não vai ficar depois preocupado naquela cultivar que vai faltar. Então liga agora, faça a sua compra, ou liga para nós, manda a sua cotação. Compra programada, vocês já sabem, economia, produto na hora certa, você já sai na frente, se programa, compra até em 6 vezes. E uma coisa que eu não podemos deixar de falar: atendimento para todo o Brasil. Você médio, pequeno, grande produtor, não perca tempo, liga para nós. Se você precisar de 20, de 10, de qualquer quantidade, aproximadamente 5, a partir de 5 volumes entregamos em qualquer canto do Brasil. Então não perca tempo. Vocês, clientes de todo o Brasil, liga para nós, estamos à disposição de todo o Brasil. E falando de compra programada, é sempre um sinônimo de economia. É isso aí mesmo, conforme sempre falando no nosso programa, reforçando, vamos aproveitar a compra programada de 2019 da Germipasto, que as condições estão ótimas, bons preços e excelentes negócios. Vamos aproveitar, pessoal. Você já pode ligar no 0800 647 0050
ou ligar para mim direto no 067 99678 5202. E aproveitando esse meu número aí também tem o WhatsApp. E você que precisa de um representante mais próximo aí de você, confira aí no nosso VT, um representante nosso em Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Olá, amigo produtor. Nós somos da Zagaia, de Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Estamos aqui hoje para falar um pouco da nossa empresa e da empresa que a gente representa em Costa Rica e região, na região do Alcinópolis ali, com o Mário como vendedor, a Germipasto. Sementes de pastagem de confiança, qualidade e muita tecnologia. Também aí com a semente, melhor semente do Brasil, temos a VDTech, que é uma semeadeira que a mais completa do mercado, acopla na frente do trator, pode ser já diminuindo o manejo aí. Então, vem fazer uma visita na loja para a gente apresentar o produto, tirando as dúvidas. Precisando da gente, a gente está à disposição. A Zagaia hoje trabalha com tanto parte da Germipasto e no campo também junto com o produtor, né? Ajudando na regulagem, todo o auxílio que o produtor precisa no campo para o seu melhor desempenho e o desempenho da semente também. Venha fazer um orçamento, telefone 3247-2634 e 67-9694-5330 e 67-98453-3813 e 9697-2151. E pode também no e-mail ameba@net11.com.br. Legal. Bom, nesse último bloco, na participação do Matheus Santos e do Rodrigo Amorim, o Guga, nós vamos rapidamente destacar ainda pânicos. Nós nem falamos do manejo dessas três cultivares, podemos finalizar o tema, o assunto, né, pânicos, com o manejo das três variedades, né, que é o Tamani, Zuri e Quênia, e depois entrar aí numa pauta de braquiária, com Ipiporã, Paiaguás e Piatã. Pode ser, Guga? Pode, vamos lá. O manejo, então, dos pânicos. Tá, vamos lá, gente. De modo geral, de preferência, trabalhar com correção de solo, fertilização, para que a gente tenha condição desse material se desenvolver corretamente. Fazer um plantio adequado, com sementes de boa qualidade, na quantidade de pelo menos 4 quilos para essas cultivares de pânico, de semente pura viável por hectare. Fazer o primeiro manejo de formação é extremamente importante. Primeiro pastejo dos cultivares não é para o boi, é para o pasto. A gente só considera um pasto formado depois do primeiro pastejo. Não precisa esperar sementear para fazer o primeiro pastejo. A partir daí, se você trabalhar em sistemas de lotação rotacionada, a gente pode falar Tamani, trabalha em torno com entrada de 55 centímetros de altura de entrada, saída em torno de 27, sempre a metade. Quênia, que é de porte médio, entra com 70 centímetros, sai com 35. E o Zuri, que já é mais puxado para uma basta de porte mais alto, entra com 80, sai em 40. E possível, dependendo do nível de produção que você tiver ou almeja dentro da propriedade, você deve monitorar esse solo para fazer as correções e as reposições adequadas. Legal. Vamos partir então agora para falar sobre braquiária, BRS, Ipiporã, Paiaguás, que são lançamentos recentes, e o Piatã. O Piatã não é tão recente, mas temos aí duas variedades que são novatas, né? Que são essas que estão debutando ou estreando no menu que a Embrapa tem, tá certo? Juntamente com a Unipasto. Vamos falar então do Ipiporã, Paiaguás e Piatã, características dessas três cultivares. Bom, o Paiaguás foi lançado em 2013, né? O BRS Paiaguás é uma braquiária brisanta, né? É considerada uma das braquiárias brisantes mais rústicas, né? que tem, ou seja, ela consegue ser produzida em condições, uma fertilidade um pouco
menor do que é exigida pela Marandu, que é o nosso braquiarão, né? E também ela é uma braquiária muito adaptada, ela é muito precoce, ela floresce aqui em Campo Grande em dezembro, então ela, no período da seca, ela está vegetando, produzindo muita massa verde, então isso aí é muito importante porque o gado tem alimento na seca. Isso que eu ia te perguntar. Então, para passar o período seco, quando a gente tem a falta de forragem, o ideal é que o produtor tenha, né, na sua fazenda alguns piquetes com o paiaguás. Com a BRS Paiaguás, isso, com certeza. Além disso, ela é muito recomendada para a integração lavoura-pecuária, né? Então, devido a essa qualidade de produção nesse período, né, da seca e também fácil dessecação. Tá, para fazer plantio direto, fazer a palhada, é isso? Integração lavoura-pecuária, isso. Mas para o plantio direto. Para o plantio direto, pode, mas não é só palhada não, pode fazer o safrinha de boi em cima que vai também. Opa, para aproveitar justamente... Suprime um pouco e ela vem depois da colheita do grão, por exemplo. Aproveita essa vantagem dela de produzir bem na seca, né, no período seco. Eu acho engraçado, Éder, eu acho que eu até poderia o Matheus nos ajudar aqui, porque a gente tem o paiaguás e os uris, né, que são acessos, são os materiais do banco de germoplasma, que é um material que veio lá da África, que a gente melhorou a rigor, né, selecionando. Agora, temos os 3 outros, que é tanto o Quênia quanto o Tamani, que são de pânico, e o Ipiporã, que a gente vai falar aqui, são híbridos. Bom, então a gente vai aproveitar mais uma vez a presença do Matheus para que a gente continue falando sobre esses lançamentos ou essas cultivares que a Embrapa coloca à disposição. Matheus, tem uma dúvida por parte dos produtores, se a Embrapa tem lançado constantemente híbridos, né? Híbridos. E a gente vê isso muito no milho, né? No grão. Mas o que é uma variedade de gramínea híbrida? O que é isso? Como funciona? Bom, a Embrapa vem trabalhando com o programa de melhoramento de híbridos desde a década de 90, né? Bom, na verdade o híbrido você pode obter tanto entre 2 espécies diferentes como dentro de uma mesma espécie. A gente chama de híbridos interespecíficos ou híbridos intraespecíficos, né? No caso do Tamani e do Quênia, eles são híbridos intraespecíficos, eles são híbridos de pânico máximo, somente entre a espécie pânico máximo. Então é realizada cruzamentos artificiais, né, no campo entre plantas sexuais, plantas apomíticas, que isso aí é bem... um jargão bem técnico, né? E no final a gente lança o híbrido apomítico, né? Porque essa planta apomítica ela vai deixar descendentes que são clones dela mesma, isso aí tem vantagens, né? Já o híbrido entre 2 espécies, no caso nós temos a BRS Ipiporã, é um híbrido entre braquiária brisanta e braquiária rusiziensis, né? Então o objetivo disso aí é a gente obter as melhores qualidades da braquiária brisanta e as melhores qualidades da rusiziensis, que são a produtividade e a qualidade. Então, cruza-se essas 2 espécies e você obtém aí um híbrido interespecífico. Bacana. Bom, o Piatã já está consolidado, já falamos sobre isso aqui no programa, né? O outro lançamento foi o Paiaguás, né? O Ipiporã é um híbrido de braquiária, Paiaguás também, né? Bom, de modo geral, se comporta muito bem no manejo? Sim, dentro das suas características, cada material tem um nicho específico de atuação, como o Matheus disse, o Paiaguás voltado para a questão da seca, de um material que ainda consegue acumular um pouquinho de massa. Já o Ipiporã é um material que a gente tem que pensar muito pela sua alta capacidade de resistência às cigarrinhas. Então esse é o grande diferencial do Paiaguás, do Ipiporã. Do Ipiporã. Então é alta resistência às cigarrinhas, aliada a uma boa qualidade, como o Matheus disse, vindo essa qualidade da rusiziensis. Então você tem 2 características interessantes. Uma característica que pode penalizar também é a questão da intolerância a solos mal drenados. Como qualquer brisanta, ela não suporta solos mal drenados, com exceção do Xarés, que ainda tem um pouquinho de tolerância maior, não é para solos com problemas de drenagem, né? Produz um pouquinho menos que o Marandu, mas essa produção menor é compensada pela melhor qualidade. E ele é um híbrido com uma massa bastante adensada, então o seu manejo é um pouco mais baixo. Você pode trabalhar ele em contínuo, em torno de 30 centímetros de altura, que está muito bem tranquilo, tanto ele quanto o Paiaguás nessa linha aí, né, em torno de 30 centímetros. E uma característica interessante do Ipiporã também, por ele ter uma qualidade um pouquinho melhor, ele tem uma exigência de fertilidade um pouquinho maior quando comparado com o Marandu, por exemplo.
Legal, meus amigos, a gente tem muito o que conversar ainda, parece que uma hora passa muito rápido, a gente nem consegue falar tudo aquilo que a gente gostaria de apresentar para o produtor rural. Mas a gente faz o seguinte, faz um convite a você para ligar para a Germipasto, porque nós temos as informações técnicas que você precisa, informações que nós tivemos aqui da Embrapa Gado de Corte, e nossa equipe está treinada para responder aos seus questionamentos. Muito obrigado. Bom, deixa eu, antes de me despedir de vocês, a Raquel está chamando a gente, a Raquel do iLib, e ela vai trazer informações para a gente de uma máquina da Germipasto. São 4 modelos, hein? Da VDTEC, especialmente ela vai falar agora da VDTEC A Plus 80 e da Multi 80, não é isso, Raquel? Olá, amigos de todo o Brasil. E nós estamos aqui hoje para falar de VDTEC. VDTEC você já conhece, 190 litros, essa nossa VDTEC Multi, versátil, prática e econômica. Mas hoje eu quero trazer uma novidade para vocês. É isso mesmo, a família VDTEC cresceu. Então agora, além da VDTEC Multi 190 litros, você vai poder contar com VDTEC Plus 80 e VDTEC Multi 80. Uma, ela é totalmente voltada para a agricultura, que é a nossa VDTEC Plus 80. Ela pesa apenas 28 quilos. Você pode colocá-la no seu equipamento, na barra do pulverizador. Você vai acelerar todo o seu processo de plantio. A VDTEC Multi, ela já vai, a Multi 80, você vai trabalhar na pecuária. Nós vamos pensar assim, como é que eu vou saber qual eu vou precisar? Você quer formar uma área maior, fazer uma reforma maior na sua fazenda? VDTEC Multi vai fazer todas essas funções. Elétrica, bateria de 12 volts, terminou de fazer o plantio, você já está fazendo as 2 operações em uma só passada, terminou, está pronto, pode chover, não vai ter nenhum desperdício. A VDTEC Multi 80 foi pensando naquela área um pouco menor ou numa reforma, para você que já está com a fazenda pronta, precisa fazer uma reforma ou tem dificuldade para chegar com o trator em alguma área, então ela é própria para colocar até mesmo num quadriciclo para te ajudar aí na fazenda. A Germipasto, ela pensa no produtor. A gente tem pensado muito em como ajudá-lo. Então, se a 190 faz todo o processo, nós criamos 2 menores para atingir todo o público. Nós vamos atender a agricultura, vamos atender pecuária. A Multi, ela faz todo o processo. Essa daqui, ela é toda elétrica. Você vai fazer toda a regulagem dela a partir de botões que você vai acionar. Nós temos cronômetro, nós temos sensor de semente para avisar para você que está acabando a semente. Tudo é feito na parte operacional, onde você vai ligar e desligar nas curvas, ou seja, não tem desperdício nenhum de semente. Sabe como é que você regula ela? Apertou um botão, o cronômetro começa a funcionar e você apenas vai coletar a sua semente. Isso mesmo, sem lona, sem problema. Pesou? Eu preciso que ajuste para cair mais ou menos. Devolva a semente, começa de novo a fazer um ajuste de abertura e fechamento de vazão. Não troca VD. Então, amados, vamos falar de VDTEC Multi, que vamos abranger tudo o que você vai precisar, VDTEC Plus 80 e VDTEC Multi 80. A família VDTEC esperando por você. E nesse finalzinho de bloco agora, nesse finalzinho de programa, nós vamos chamar o Éder, que está lá na Embrapa com os nossos convidados especiais. É com você, Éder Campos. Muito bem, já finalizando o programa, só para a gente tirar uma dúvida aqui, dos híbridos de braquiária, só Ipiporã, né? Só Ipiporã. Paiaguás acesso. E nem Piatã, né? Não. Só o Ipiporã, que foi lançamento recente, inclusive. 2017. 2017, muito novo. Sim. Mas com grandes resultados. Com certeza. Bom, bacana. Bom, antes da gente finalizar o programa, eu gostaria de primeiro agradecê-los, né, pela participação mais uma vez. Eu posso deixar vocês dois à disposição do produtor rural, o telefone de vocês, a Embrapa Gado de Corte. Posso ficar à vontade para convidar o produtor para entrar em contato com vocês, Guga? Éder, eu que agradeço o convite. É sempre uma oportunidade de a gente trocar uma ideia, conversar, colocar nossas tecnologias à disposição do produtor. E estamos sempre à disposição. Isso aqui é a casa do produtor, é onde ele tem que vir buscar as informações que ele precisa. Nosso telefone é 067 3368 2000, né, e o site www.embrapa.br. É legal participar também de eventos, quando a Embrapa ela promove algum evento, né, Matheus? Sim, nós temos um evento, agora é bianual, que é a Dinapec, né, que ocorre sempre no início do ano, entre fevereiro e março. Nós participamos todos os anos. Viu? Vocês já são de casa. E o produtor
está convidado a vir aqui visitar nossa unidade e as novas tecnologias que a Embrapa está lançando. Ligar para vocês, né? E o site da Embrapa também, né? Sim, sim. Vocês podem entrar no site da Embrapa. E Éder, a gente tem todas essas cultivares que a gente conversou agora, a gente tem muita informação no nosso aplicativo Passo Certo. Então, o produtor também pode fazer o download desse aplicativo para sistema Android, iOS. Né? Nós temos hoje em várias línguas, vários idiomas. Né? Então, gratuito, ótimo, um aplicativo gratuito e tem todas as informações necessárias. Pasto Certo. É só ir lá no Play Store do seu celular e baixar lá, Pasto Certo da Embrapa, para que você tenha todas as informações das cultivares que a empresa brasileira de pesquisas, esse centro de pesquisa aqui em Campo Grande, que a Embrapa Gado de Corte, lançou aí nos últimos anos. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, eu que agradeço, Éder. Prazer estar com vocês. Estamos à disposição. Nós também, viu? Bom, a gente vai ficando por aqui com o GMPasto Conexão Rural e eu convido você para visitar o nosso site www.gmpasto.com.br, o site da VDTEC, vdtec.com.br, e a GMPasto também está nas mídias sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, e a gente tem no YouTube, vários vídeos no YouTube, e o nosso WhatsApp à sua disposição, 67988835291. Abraço para você, até a semana que vem. Relembrando que eu estava na chefia em 89, 90, e quando eu fui numa viagem para Pelotas, ele começou a pleitear a vinda dele. Aí depois, acertou, ele veio já durante a gestão de Ivo Sérgio. Foi no início, foi um pouco, foi na época que depois eu saí para doutorado, né? Mas foi no início dos anos 90, né? Bom, a gente está falando sobre o pesquisador Armindo Kicho, o doutor Armindo Kicho, que por quase 15 anos esteve conosco aqui no Conexão Rural GMPasto. Infelizmente, perdemos o Armindo recente, esse mês agora de julho, né? Um mês que pra gente é um mês muito triste, marca muito, para você mais ainda, né, Zima, que acompanhou toda a carreira do Armindo, Sim, né? O Armindo, ele veio para cá no início dos anos 90, né, e sempre foi... Ele veio do Sul, né? Do Sul, e sempre foi dedicado e trabalhador, né, e tinha uma característica interessante, ele tinha sempre essa visão mais aplicada, ele fazia suas pesquisas, mas gostava mais de trabalhar, ele trabalhou muito com validação e transferência de tecnologia, junto a técnicos e muito junto a produtores nos mais diferentes rincões do Brasil e países vizinhos aqui da América do Sul. O Armindo contribuiu muito para a pecuária e para a agricultura brasileira com as suas pesquisas, né, Zimmer? Sim, as pesquisas e muito, ainda mais relevante foi a sua atividade de transferência de tecnologia, né? Que eu acho que isso aí... O que o Armindo deixa para a gente de legado na prática das cultivares, das gramíneas? O que ele participou efetivamente? Olha, exatamente essa linha, né, de testar esses materiais nas mais diferentes condições em uso real dentro de propriedades. Ou seja, de testificar ou de validar o que a Embrapa produziu. O resultado das nossas pesquisas, né? Isso aí foi muito importante, porque ele testou isso em diferentes regiões, em diferentes locais, em diferentes sistemas de produção, formas de utilização, que são fundamentais para que uma forrageira passe a ser utilizada pelos produtores. Você, além de amigo pessoal do Armindo, companheiro também de pesquisa, de trabalho, e falar de pessoas assim que a gente gosta muito, né, de pessoas que nos deixam, é muito triste isso, né? Mas deixa pra gente um grande legado também, né? Sim. Além da amizade. Não, para nós foi um impacto, né? Eu comentei já com colegas aqui, ele faz falta nos mais vários sentidos, desde o bom dia que ele dava, que tal índio velho, aquela conversa dele e as brincadeiras, nos eventos técnicos sempre ele tinha apresentando bons resultados, mas também sempre nos intervalos e fora de hora, era muito contador querido, de piadas e brincalhão. Era muito querido. Nós recebemos muitas condolências de colegas de trabalho que
transmitimos da família dele, que realmente foi interessante. Me lembro muito que nas gravações do Conexão Rural Jaime Pasto, antes da gente começar, o Armindo sempre tinha uma frase que ele fazia com a gente: bem, amigos do canal do Boi. E era muito bom trabalhar com o Armindo, né? O humor, o dinamismo, né? A alegria do Armindo, né? Que agora não está mais entre a gente, mas fica, né? A história, fica a memória, fica a alegria que o Armindo tinha, né? Sim, a alegria e sempre animando as pessoas, estimulando produtores, às vezes meio impactante, às vezes meio, eu diria às vezes até um pouco constrangedor, meio instigando as pessoas a adotarem tecnologias, né? E isso é incisivo demais, né? O Armindo era agudo algumas vezes, né? Lançando desafios às pessoas, né? E isso era muito interessante, essa característica dele, e causava impacto realmente nas pessoas. Vocês eram da mesma cidade lá no sul ou não? Não, nós somos de cidades diferentes. Ele formou numa universidade diferente da minha, ele formou na Universidade Vocês se encontraram aqui? Aqui. Eu já o havia conhecido previamente lá na Embrapa, em Pelotas, onde ele iniciou suas atividades na Embrapa. E que eu me formei um bocado de anos antes, ele era bem mais garoto que eu, né? E eu estava na chefia aqui quando eu o conheci. E aí ele começou a pleitear a transferência dele para cá e depois teve a liberação dele, aí no início dos anos 90 ele chegou aqui para nós. Legal. Bom, uma perda para todos nós, não só para a Embrapa, que aqui era a casa do Armindo, a Embrapa Gado de Corte, a casa onde o Armindo desenvolveu boa parte da sua carreira. Fica, claro que é saudade, mas fica também muitos ensinamentos com o nosso professor Armindo Kicho, né? Saudade vai ser grande. Vai ser grande e sem dúvida, ele já está fazendo falta. Com certeza. Obrigado. Valeu, Armindo. Um abração para você, viu? Muito obrigado pelos ensinamentos, obrigado pelos momentos que passamos juntos aqui no Conexão Rural Jaime Pasto. O programa deste sábado agora vai trazer as forrageiras ideais para integração lavoura-pecuária. E sabe quem vai participar do programa? Quem? Ele quem? O Mito. O Mito? Armindo Kicho. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem.